Então, Ana, Fala pra mim, qual é? é, acho que me aconteceu durante essa semana uma situação que me fez chegar ao seguinte questionamento de que até onde o amor que a gente tem por alguém, o carinho que a gente tem, mas eu acho que amor, que eu acho que é a palavra que define o tipo de afeto, de relação que é, né? Uhum. Mas até onde o amor que a gente sente por alguém é de alguma forma responsável pela vida daquela pessoa, pelas atitudes daquela pessoa, né? Então, eu queria, óbvio, assim, é uma conversa, né? Óbvio, mas não deixa de ser a tua opinião, né? É, Então, assim, eu sei mas que a nessa gente compara. troca tipo, somos duas pessoas com duas histórias diferentes de vida. Em algum momento as histórias se tangenciam, né? Sim, se E cruzam, cada né? um tem a sua experiência e o que trouxe de bom e de ruim dessas Na vida, né? experiências, né, para a vida, enfim. E como a gente lida com essas situações e como a gente pode lidar, continuar lidando ainda com Sim, coisas que ainda vão aparecer. sim. Aí é isso. Aí, assim, óbvio que a gente. Assim, eu já escutei várias. A gente já conversou várias vezes, e assim, eu sei que existem exemplos na nossa vida mesmo Uhum. sobre essa situação. Mas eu acho que, de forma muito geral, é algo que é muito comum a nós todos, assim, né? A Uhum. gente que se preocupa com alguém, Uhum. a quem de alguma forma já passou por determinadas experiências e quer talvez evitar que aquela pessoa que você tem uma espécie de carinho, tem uma espécie de zelo, não passe pelas mesmas situações, né? Principalmente se são situações que já aconteceram antes, se são coisas que tanto você quanto aquela pessoa, talvez um amigo, uma amiga, um tio, uma tia, um vizinho, um pai, uma mãe, mas alguém que você já viu passando por aquela situação e passando de novo, né? E aí é aquilo, até onde que aí volta, né, a pergunta, né, que mais ou menos é o que a gente vai tentar, acho que conversar, porque entender a gente nunca vai, né? Não. Porque cada cabeça é uma sentença. Mas é isso, assim, até onde. Porque eu. E aí, contextualizando mais, que eu falo muito, né? Mas eu percebi, e aí trazendo a situação, eu vi algo, eu tenho visto algo acontecendo. Sabemos. É, tenho visto algo acontecendo. E, é, e aí eu percebi que, óbvio, aos poucos foram acendendo as, como é, as red flags e green flags foram aparecendo, mas mais red flags em relação à situação que essa pessoa se encontrava, não sei. Uhum. Mas, e aí eu me preocupando a ponto de, em determinado momento, eu olhar pra mim e falar assim, caraca, eu tô sendo chato. Eu tô sendo a pessoa que parece que eu que sou o inimigo da parada, eu que quero que a pessoa não seja feliz, eu que quero. Quando na verdade eu tô. É, é aquilo, eu não sei se a gente pode proteger alguém dela mesma, né? Mas eu querendo proteger Uhum. a. Talvez aquela pessoa de ter uma experiência frustrada, não com base, óbvio, não só na minha perspectiva, mas na estatística mesmo, sabe? Você vê determinados comportamentos, enfim. Uhum. E aí eu percebi que eu que tava me tornando chato, assim. E aí eu falei assim, nossa, até que ponto? Até quando? Qual vai ser o. Porque eu acho que fala muito sobre limite, né? É, até onde você pode ir, né? Até onde eu vou me indispor, ou me dispor, não sei qual é a palavra, para que essa pessoa perceba, assim. Porque é aquele negócio, se a pessoa nunca perceber, eu Uhum. vou continuar até. Eu nunca vou descobrir como ele. Sei lá, né? Então é mais ou menos isso assim, não sei. Yeah. Se tu entendeu o que eu. Entendo, entendo. E a minha opinião é bastante particular, que eu acho que a gente
como diz, a gente tem que ter o cuidado com a pessoa, mas a pessoa precisa querer ser cuidada. Mas você já alertou, Aham. né? Já fez alguns alertas. E cabe agora à pessoa entender, Entendi. visualizar por si própria, né? E ver qual é o limite que ela vai colocar na situação. Aham. Ou não. Mas aí a escolha é inteiramente dela. Mas é aquele negócio. A gente, de alguma forma, a gente tem responsabilidade. Não é fazendo pergunta porque a gente não tem resposta, né? Mas eu fico pensando assim, eu também não sou responsável de alguma forma em garantir que aquela pessoa tenha. Se bem que eu nunca vou ser Deus, né, mano? A gente nunca vai ser Deus pra saber o que é melhor pra cada um, né? Mas acho que é isso, assim, é um senso mesmo de proteção, né? Sim. É porque você sabe o que você viu. Você sabe o que a pessoa já passou. Você tá vendo a história se repetir. Você quer evitar, porque você não quer que a pessoa sofra, mas você também sabe que se acontecer da pessoa sofrer, você vai ser o ponto de apoio. E Sim, você vai sofrer junto. sim. E de alguma forma você quer evitar também o seu sofrimento no futuro, certo? É, E eu acho legítimo é, você querer evitar isso, entendeu? Porque no final das contas você só vai ficar com a parte ruim enquanto a pessoa tá, de certa forma, usufruindo a parte sim. boa. Mas quando acontecer a parte ruim, você Aham, que vai ter que ficar com a parte ruim, sem aham, ter usufruído da parte boa, sim. certo? Então eu entendo que você está querendo não só poupar a pessoa de um possível sofrimento, mas você também está querendo se poupar. Por quê? Porque você é uma pessoa que sempre teve que se defender na vida. Sim. Você sempre lutou para se defender, você sempre teve a defesa pessoal sua Instintivamente. instintivamente e assim, altamente desenvolvida, porque foi o seu instinto de sobrevivência. Você Sim. isso foi necessário para você chegar onde você tá, para você ser quem Sim. você é. Então, eu penso que talvez você tenha esse instinto de proteção não só pela pessoa, mas por você também. Sim. Porque você sabe o peso, o custo emocional que isso vai ter pra você no futuro. E eu acho que é isso. Como eu posso falar? É muito doido eu me preocupar com a dor de uma pessoa que talvez ela não se preocupe, entendeu? Com a própria dor, sabe? Mas, como eu nunca vou saber, nunca vou poder equiparar nenhuma experiência assim, né? Tu tava falando sobre as coisas que eu passei assim. Mas eu sei muito bem onde o sapato me apertou. Tipo assim, eu sei muito bem. E eu falei até outro dia pra ti, tipo assim, eu respeito muito cada lágrima que eu chorei, porque eu sei a dor que eu sofri em relação a isso. E eu sei a dor que foi, as lágrimas que eu tipo, chorei pra me recuperar disso, né? Até hoje. Então, eu tento muito, e aí talvez esse é o meu problema, porque por conta de toda essa experiência, eu eu sou muito ruim pra frustrações, né? Eu Tipo não assim, consigo ficar parada, tá? pode mexer. Eu só venho mais pra frente, senão tu não vai aparecer ali. Ai. Oi. Eu sou muito ruim com frustrações, assim. Eu tenho muito medo de me frustrar. E é exatamente porque eu acho que de alguma forma isso tudo me remete Tudo que a você essas experiências eu quero a palavra, tipo assim, de negação que eu tive, né? Então eu não quero reviver essa dor. E aí acaba que. Por que eu tô falando isso? Porque acaba que esse meu medo de não me frustrar por conta do que pode acontecer, como isso que eu tô fazendo em relação a essa experiência. Eu estou conjecturando coisas que podem nunca acontecer. Pode ser uma coisa boa pra vida da pessoa, entendeu? E eu espero muito que seja, né? Mas o que eu tô fazendo, aí eu fico, será que eu não tô fazendo aquilo que eu tenho medo de fazer? Por exemplo, eu tô pensando tão à frente para evitar alguma espécie de cenário, quando na verdade só, tipo assim, eu sendo louco, né? Eu no meu instinto de defesa, sei lá, porque eu acho que é isso assim,
como eu falei, eu já percebi tanto que eu estava sendo chato que eu comecei a me questionar, fazer assim, nossa, será que eu tô errado? Será que... Eu ia dizer que nessa história toda não tem certo nem errado. Sim. Mas, assim, tem os limites, né? Até onde você pode ir com a tua preocupação, com o teu cuidado, até onde a pessoa tá envolvida e sujeita, falando, não, ok, eu vou enfrentar, eu E é muito doido porque... Então, é complicado, porque Sim. como que você vai pôr limite? Sim. E eu ia te falar que é muito doido, porque eu não sei se ontem ou foi hoje que eu pensei isso. Que amar é muito diferente de... Porque... Não que eu acho que eu esteja me vendo na situação de mandar alguma coisa, mas quando eu me vi sendo chato, é como se eu estivesse mandando alguma coisa, sabe? Tipo assim, eu já falei pra pessoa. Eu já falei tudo que, tipo assim, só falta eu mandar agora, né? Que ela seja de uma forma, que ela queira de uma forma, que ela... Pode, né? E aí é isso, A assim... experiência dela, E aí isso voltou pra mim, porque eu já tive essa experiência de, tipo, quererem mandar nas coisas que eu deveria ou não fazer, Normalmente daquilo a eu gente não quis replica, ser, né? queria ou não ser. Então, eu acho sim que tem muito, óbvio, de experiência minha, que talvez eu esteja projetando, mas tem muito também de senso de realidade, tipo de ver jornal. Mas ao mesmo tempo, assim, eu fico. Caraca, se eu tô chegando a esse ponto de mandar, eu não amo essa pessoa. Tipo assim, eu amo essa pessoa, mas o amor, ele nunca vai te obrigar a fazer nada, entendeu? Eu acho que o amor, ele pode te orientar, ele pode te compreender, mas obrigar você a fazer alguma coisa, ele não vai. E aí, só pra complementar, e aí isso encaixa muito com o que a minha psicóloga falou, assim, de que a única coisa que eu posso fazer por ela, que foi também o que tu falou, né? É estar ali, assim. Tipo assim, essa é a única garantia que eu posso dar sobre o meu amor, é estando ali e... E óbvio, né? Soltar um... Eu te avisei. Porque tem que ter, né? Mas é isso, assim, Mas eu me vi... mais do que eu avisei, é a pessoa reconhecer. Deveria ter te ouvido. Nunca A vai gente não acontecer. espera que chegue nesse ponto para todos os recordes, né? Mas é isso, assim, a gente se... que aí, não sei se volta ao que eu tava falando também, mas que às vezes por não querer, por entender esse sofrimento, tanto que eu passei, tipo assim, psicológico, né? Quanto que essa pessoa talvez que, né? Enfim, que a gente tá dando como exemplo. Mas é não querer que passe de novo, né? E será que a gente pode, tipo, evitar? Entendeu? A gente não pode, né? É meio que meio antinatural, porque certos processos as pessoas têm que passar. Uma, duas. Quantas vezes forem necessárias para a pessoa aprender. E tem gente que vai passar a vida inteira e não nunca vai aprender, né? mas a pessoa tem que passar o processo. Eu sou muito a favor do processo, entendeu? Sim, Pro bem ou pro mal. É. Tem que passar o processo. Você, entendeu? Você tá se sujeitando a uma coisa. Você, como diz, os sinais estão aí. Sim. Uma hora a pessoa pode começar a enxergar. Uhum. Entendeu? Tipo, já tá fedendo, uma hora a mosca vai pousar, né? Aquele nada a ver. Então, aí o que a gente faz? Né? Você vai deixar de... Como diz... você vai pôr a tua energia em poupar uma pessoa que precisa passar por um processo. Uhum. De passar pelo processo, sem saber o que vai acontecer. Você vai usar a tua energia para que você tem que pôr em você. Você vai pôr em outra pessoa para tentar salvar a pessoa de passar pelo processo que ela tem que passar. Uhum. Eu acho que não é o caminho também. Porque no final você acaba desgastado e a pessoa acaba sem a lição. Então, é só um perde-perde, entendeu? Tipo Ninguém assim, ganha. Como é que eu posso dizer? Mas, tipo assim, eu dou muito valor em conselhos, assim, né?
Principalmente de pessoas que eu tenho carinho, que eu gosto e tal. Por exemplo, nessa situação, não sei se tu já alguma vez já experimentou, tipo assim, pensar assim, de que tipo, porra, eu tô de alguma forma... Porque é isso, você tem que permitir que a pessoa viva o processo, mas tem processos, tem situações que a gente... que as pessoas não precisam viver. Esse específico vai te afetar. Tipo assim, não precisa. Você pode, tem todo o direito de querer passar por isso. Não, mas entendeu? Pois é, mas aí como é que eu vou saber, né? Mas é isso, tem processos que você não precisa passar. E aí é uma das coisas que eu sinto muito na minha vida, assim. É de saber que eu passei por coisas e por processos que eu não precisava passar. Tipo assim, por situações que eu não precisava passar. E aí hoje hoje eu penso assim, nossa, como eu queria que alguém... Mas olha só como foi importante, desculpa, já corri. Você passar 2, 3 vezes pelo mesmo processo, hoje você entende que você não precisava. Quer dizer, não foi em vão. Foi parte do processo. Mas por você hoje ter essa inteligência. O que eu ia falar é isso, mas o que eu ia falar é isso, é que hoje eu queria muito que alguém tivesse interferido, que alguém tivesse aconselhado, que alguém tivesse feito alguma coisa, que alguém tivesse, tipo... Os 2 quebrados da academia. Que alguém tivesse, de alguma forma, interferido, sabe? Às vezes até alguém interferiu e você não lembra. Pode ser. Mas aí o que eu ia falar é isso, assim, de que eu respeito muito, assim, quando... óbvio, eu não vou dizer que eu escuto com muito amor, né? Principalmente quando um conselho ou uma crítica, algo assim que... Eu sou campeã de crítica. Que diz respeito a mim, que eu, né? Que eu acho que não é assim. Mas, tipo assim, depois eu vou escutar. Tipo assim, depois que eu der a patada na pessoa... Depois que você passar o processo... Depois que eu der a patada na pessoa, tá doido! Enfim. Eu vou... Não, tipo assim, eu vou, no meu silêncio, eu vou parar e vou refletir. Porque, de alguma forma, eu vou levar em consideração de onde partiu esse conselho, né? Tipo assim, se é de uma pessoa que eu acabei de conhecer e tá falando merda, né? Tipo, foda-se, é palpite, exato. Mas, se é de alguém que anda comigo, que, né, que me ama, né, que eu amo de volta e tal. Tipo, eu não vou parar e vou considerar o que essa pessoa tá fazendo. Porque eu acho que, assim, essa situação... Nesse caso, é uma situação privilegiada, né? Eu e você somos amigos. A gente tem idades diferentes, vidas diferentes, histórias diferentes, como eu tô falando assim. Só que entre eu e você fala uma coisa pra mim, eu escuto, eu falo pra você, você escuta. Então a gente tem um nível de respeito igual um pelo outro. Sim. Agora, vamos pôr a situação assim de ser uma pessoa muito mais velha, sim, né? Um chefe, seja lá o que for, uma coisa assim, uma coisa... Sim. Que tem um nível diferente, né? Um nível diferente de relação. Né? A gente, nós dois estamos no mesmo nível, assim. Mas quando você está lidando com uma pessoa que tem, vamos pôr assim, né, um nível diferente, é fácil dessa pessoa... Não levar em consideração, né? Se achar... acima. Qual que é a palavra? Superior. Se achar qualificada para opinar e aconselhar na sua vida, mas não... É tipo aquela tia chata que vem perguntar. Não considera que as suas opiniões, os seus conselhos, as suas experiências são suficientes para ela. Para a pessoa. Sim. Então, não é... Como se, às vezes, por exemplo, falando de tipo assim, idade, às vezes como se idade representasse alguma coisa, né? Diferença, né, amor? Não, mas como se idade representasse maturidade, né? Como se idade representasse maturidade. Eu acho que maturidade é experiência de vida. Né? Porque, de fato, assim, óbvio, né? Acho que surgem muitos questionamentos a partir dessa situação. Mas acho que, de alguma forma, tentar absorver de que eu não tenho responsabilidade nenhuma. A única responsabilidade que talvez eu tenha é estar ali quando essa pessoa precisar, sabe? Que aí eu acho que talvez aí eu
tanto essa pessoa, né, quanto eu, talvez nesse momento a gente realmente tenha uma experiência real do que é amor, né? Estar ali quando alguém precisa, né? Não, né? Mas é muito. Mas acho que é muito escroto, assim, tipo, Eu tava vendo- você vê a pessoa passando, entendeu? Nessa situação, né? Sinceridade. Eu acho que você não deve entrar em nenhum tipo de embate com a pessoa, além do que já foi feito. Nem vem ao caso, porque Entendeu? isso aqui é mais pra gente refletir mesmo. Porque, pode ser muito honesto, a minha opinião em relação a isso já tá muito formada. Tipo assim, literalmente, eu já lavei minhas mãos, assim. Tipo assim, Porque não. E assim, me questionei a falar assim. Me questionei a falar assim, nossa, mas eu não vou conseguir não falar. E eu sei que eu não vou conseguir não falar, porque como tu mesmo falou, é instintivo meu. Tipo assim, eu vou. Tipo assim, não vou falar que eu sou a pessoa mais certa do mundo, não sou Maria Teresa de Calcutá, mas não quero me engrandecer, mas acho que eu tenho um senso de justiça que muitas das vezes me ferra muito, assim, sabe? Tipo assim, de ver as coisas erradas e não. Isso doer em mim de Mas alguma aqui- forma, sabe? Mas aí é isso só pra finalizar, de que eu lavei minhas mãos, mas eu vou continuar apontando os erros. Eu só não vou me importar mais, sabe? Bom, o que eu ia dizer da minha opinião talvez é um processo que você também vai ter que passar pra você entender a sua função nessa história. Eu não tenho função nenhuma, minha filha. Minha função é ser linda, bela, cheirosa. Não, aqui, veja bem, sei lá. Eu tava trazendo isso pra minha história, né? Eu tava conversando com uma amiga esses dias atrás, né? E ela relatando da dificuldade que ela tá tendo de, depois de vários anos, voltar a morar com os pais, né? Porque ela arrumou um trabalho na mesma cidade, né? Que os pais moram, e ela teve que voltar pra casa dos pais, e ela tá tendo muita dificuldade com isso, Uhum. né? Falta de privacidade, falta de respeito, o horário de trabalho dela é noturno, então ela dorme durante o dia, né? E ela, enfim, rola aquela questão de não respeitar aquele horário, assim, enfim, né? Uhum. E Os pais dela que não tem horário. Peraí, me perdi. ela, Não tem horário. ela trabalha, O horário dela é diferente. dela é plantão, né? Ah, ok. Ela trabalha no noturno, então ela vai pra casa de manhã, né? E aquele horário que ela tem que dormir. Ah, tá, é. E aí é bateção de porta, Não tem como. Foda. sabe, a gente entrar no quarto dela, na hora que ela tá dormindo, umas coisas assim. É foda. Não tem um respeito com. Não é nem com o ser humano. Meu pai ele trabalhou 12 horas no pelo plantão menos e agora isso. ela precisa de 6 horas pra dormir. Vamos fazer silêncio. Vamos fazer menos barulho, Então, ao menos. Porque tem coisas que não tem como evitar. Não tem como evitar que, né, a casa Que o seja telefone utilizada. Tem, você desliga. Mas aí Né? mas é escroto. Sabe, ir no quarto da pessoa, quando a pessoa tá dormindo. Coisas assim que. Não precisa. Isso, pra mim, isso já é uma falta de. Não é nem falta de respeito, é uma despersonalização da Mas pessoa. é pra pessoa Você não se consegue- sentir em casa. Eu não sei qual é a razão, mas é uma questão que pra mim, pra você. Eles despersonificam, né? Desindividualizam a pessoa. Sim. Os pais, isso eu tô falando exclusivamente de pais que não veem os filhos como um indivíduo. Ver como filho. Uma personalidade, um caráter, um ser completamente independente isso é verdade, deles. Isso é verdade. Isso independente, você mora junto, mora em outra casa, mora em outra cidade, em outro país, não consegue ver o filho, os pais que não conseguem ver os filhos como um ser humano, uma personalidade, um ser individual, Sim. único, independente, que não é parte mais Sim. deles. Você vê o filho como filho, mas como se fosse aquele animalzinho que você. É meu objeto, exato. O meu filho serve pra me Exato. satisfazer. E estava falando sobre isso pra ela. Falei assim, isso é uma coisa de questão de não te enxergar como um indivíduo. Sim. Te descaracteriza, te desindividualiza. Eu vou te falar, por exemplo, o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito difícil. Muito difícil, porque ela era uma pessoa extremamente dominadora. Extremamente dominadora. Então, de tudo. Desde roupa até amizade, tudo ela que tinha que aprovar.
e ela nunca provava nada. Então, Uhum. era impossível fazer minha mãe feliz. Uhum. Entendeu? Mas quase todas são... Era impossível. E ela... e pra ela era assim, eu só vou ser feliz o dia que você... Isso. Aí tu consegue isso, ela vai querer outra coisa. Eu só vou ser feliz o dia que sua irmã... Isso. Eu só vou ser feliz o dia que vocês fizerem isso. Então, eu vivi quase 40 anos da minha vida. Eu vou te dar um exemplo de uma amiga minha recente, assim, que eu falei assim, caraca, agora eu entendi. A minha amiga, ela é toda boneca, assim, não... Ela atende tudo que a mãe dela pede, assim. Então ela é do jeito, todo aquele jeitinho corretinho que a mãe, né, colégio com a mãe. Aí ela tava conversando comigo, ela falando assim, nossa, amigo, tipo assim, contando, né, já fiz tudo que a mãe pediu, não sei o que, isso já frustrada. Aí ela falou assim, eu engravidei, tive um filho achando que ela não ia me pedir mais nada. Tipo assim, agora minha mãe tá satisfeita, agora ela vai estar feliz. Aí ela virou pra mim e falou assim, e aí, quando é que vai ter o irmão pra cuidar? Nunca. E era questão assim, a minha mãe colocou em cima de mim e da minha irmã a responsabilidade pela felicidade dela. Aham. E então... Que é a pergunta que volta, até onde o nosso amor é responsável pela felicidade do outro, né? Exatamente. Onde que esse tipo de... O meu ser, no sentido de ser pessoa... A minha existência é para atender a demanda de alguém. Aham. Sim. Entendeu? Não, a minha existência é para atender a minha própria demanda. Sim. E sim, foram muitos anos até eu entender que eu não tinha responsabilidade. E que tu era um indivíduo separado, né? E que assim, eu era só responsável pela minha própria felicidade. Eu só conseguia controlar tu imagina. a minha própria felicidade. Eu só podia ser responsável por me fazer feliz. Ninguém pode fazer nada para me fazer feliz. Eu tenho que ser feliz por mim mesmo. Da mesma forma como eu não há o que eu faça no mundo que seja como diz, que eu possa ser responsável pela felicidade de outra pessoa. Se a pessoa não é feliz do jeito que ela é. Por isso ela que não pode transferir. Por isso que não adianta, né, a gente... Não que não adianta a gente dar conselho, né? Mas a gente ficar fazendo o que eu tô fazendo, ficar insistindo e se tornar chato, porque... É isso, eu não sei... Porque eu ia falar que todo mundo sabe que é felicidade, mas eu acho que felicidade ela é um significado que é particular de cada um. A gente sabe o que é alegria, o que é estar alegre, o que é estar contente, mas acho que estar feliz mesmo eu tava vendo um cara falando muito que relativo. Felicidade nem existe. É. Existem momentos felizes. E é o que sai, é o momento que sai os hormônios, né? Sei lá, o negócio aí, serotonina, a gente tem momentos felizes. Buscar a felicidade, né? Mas é isso, assim, no final das contas, a gente fica tanto... como é que eu posso falar? Me fugiu aqui a cabeça. Mas a gente fica tanto querendo que aquela pessoa seja feliz e que talvez a pessoa não tá querendo ser feliz da forma como a gente quer que ela seja, né? Que nem um papel... Pra você é uma coisa, pra mim é outra. Às vezes a felicidade nossa se combina. E aí, por exemplo, na situação, a pessoa acredita-se que a maioria das pessoas sabem o que é felicidade para elas. E não é eu falando, não é o fulano falando, não é o ciclano falando que vai alterar aquela percepção, né? Eu acho que acho que é uma das coisas que diz a respeito ao processo que tu falou. Que eu acho que é uma das coisas que eu entendi assim na vida que e entendi tem 6 meses. É um entendimento recente. Mas de que, de fato, eu só vou saber, que aí falando da felicidade, eu só vou saber o que é felicidade e o que é tristeza quando eu viver as duas coisas. Entendeu? Sim. Porque eu só vou saber a partir da experiência que eu tenho da vida, sabe? Então, se às vezes você que volta para o que tu falou e concorda e confirma, né? De que
às vezes é exatamente aquela experiência que vai fazer com que a pessoa, enfim, tome uma percepção, né? Ou talvez nunca, porque é o babado, o grande babado do babado, que é terapia isso. Que o que você não aprender e for algo que não estiver certo na sua vida, vai repetir até... Até você cansar. Ou isso acaba contigo primeiro, Ou você fala chega. ou você mesmo ou se acaba, né? Exatamente, é aprender a pôr limites, mas cada um sabe um limite seu, né? Mas eu acho que é isso, assim, muitas das pessoas, que nem tu falou em relação a essa situação da tua amiga, muitas pessoas, principalmente nessas relações em que tem algum tipo de hierarquia, elas se confiam muito nessa hierarquia, no sentido de que, por exemplo, a tua da tua amiga, eu posso fazer isso, mas o dia que... tipo assim, posso maltratar, posso fazer e tal, mas eu quero que esteja lá o dia que eu precisar, sabe? Tipo assim, fazer tudo de mal com a pessoa e ainda achar que aquela pessoa deve alguma coisa pra você, porque você, de repente, é pai, é mãe, entendeu? E às vezes essa pessoa aqui também tem o direito de virar as costas, né? Que aí entra no que eu falei. Aí a gente vai ter a percepção do que é o que foi o amor entre essas pessoas, né? Porque é babado. A gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu. Entendeu? A gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu. Então, às vezes, ao mesmo tempo que eu penso no sentido de que eu preciso estar lá, eu também... Não é o primeiro pensamento que me vem na cabeça, porque eu acho que eu recebi muito mais amor. Mas eu digo de que eu também me isento de não estar lá. Então, é isso que a gente já ia chegar nesse ponto. Entendeu? Porque você precisa... Eu acho que isso é uma coisa que você está se autoimpondo. Se é uma pessoa próxima, se é uma pessoa próxima de você... Você está se autoimpondo isso aí. Mas é exatamente... Que aí, não é que eu tô me autoimpondo, é que é a minha pergunta. Até onde eu sou responsável? Eu tô achando que você tá sofrendo, entendeu? Por uma coisa vindoura, certa. Exato. Porque você acha que você tem uma responsabilidade de, se um dia o negócio acontecer, você estar lá. Sim. Quem foi que disse que você tem? O amor e o carinho que eu tenho pela pessoa. Que aí volta a questão. Mas até que ponto esse amor não faz mal pra mim, né? E não faz impede a pessoa de evoluir no processo. Sim, impede a pessoa de evoluir no processo, mas o processo a pessoa já tá vivendo. Essa conversa aqui, na verdade, é como alguém que já aceitou que a pessoa vai viver aquilo, ela vai ter essa experiência. Mas até que ponto eu vou ficar me desgastando? Meu irmão, eu mando muito essa pessoa. Até que ponto eu vou ficar dando conselho? Até que ponto eu vou ficar chamando a atenção? Até que ponto? Entendeu? Só continua. E aí aquele negócio, só pra finalizar. E até que ponto eu posso ser tratado como sou tratado e também não ter o direito de virar as costas, entendeu? Porque eu também tenho esse direito, assim, né? Mas que era o que eu tava falando. Que aí vai ser aquilo que eu falei, que talvez essa seja a primeira experiência do amor entre essas duas pessoas. Não, mas o que eu tava falando desse caso que eu tava conversando com a minha amiga, eu não concluí, é o seguinte, eu tava... Quer pegar o café e o coisa? Não. Calma, deixa eu só contar essa história. Aí eu tava falando pra ela, né? Eu falei assim, contei dessa história, como foi o relacionamento, né, da vida inteira com a minha mãe e tudo mais, né? E eu disse pra ela assim, que toda a forma como ela me tratou a vida inteira gerou em mim um afastamento emocional muito grande. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Sim. O desrespeito, apesar da minha mãe ser uma pessoa extremamente, né, ter sido a vida inteira dela uma pessoa extremamente amorosa, a forma como ela amava era muito abusiva. É egóica, né? Tipo, é um amor que é pra ela mesma. Eu não sei explicar, eu não... Eu sei, eu te sinto, amiga. Mas era uma forma muito abusiva de amor. Que era pra voltar pra ela. Era uma coisa assim, tipo...
como diz, de perder a pessoa. Uhum. Entendeu? Então, ela tentava cercar de todas as formas. Uhum. Entendeu? Não é além da superproteção. Era uma coisa assim, eu não posso deixar ela sair daqui, porque se ela sair daqui, ela descobrir que existe vida lá fora, eu perco ela. Sim. Então era uma coisa assim, extremamente abusiva. E com isso, o que ela mais conseguiu de mim foi o afastamento emocional. Uhum. Entendeu? E isso é muito triste. Sim. Você se dá conta de que você se afastou emocionalmente da sua mãe. E no final das contas acaba que é mais Assim, uma relação de medo e do que amor, né? O que causou isso em muitos casos, assim? Eu não podia falar dos meus sentimentos, eu não podia expressar as minhas vontades, eu não podia me expressar. Eu não podia me expressar. Em nenhum ponto Uhum. eu tinha o direito de expor a minha personalidade. Sim. Tudo era zombado de mim. Sim. Tudo era diminuído. Quando eu demonstrava algum traço assim de eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu tenho vontade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu sou assim, eu sou assado, e tudo isso era diminuído. Uhum. Entendeu? Então isso realmente construiu um muro emocional entre nós. E assim. Que aí, que eu tava falando agora, assim, de que de alguma forma, apesar da relação e etc., tu não tem como te cobrar em dar um amor que tu nunca recebeu. Então, e assim, mais ainda eu falo nessa questão de ser responsável pelas emoções da pessoa. Você não é. Você é responsável pela sua. Sim, nem filha minha eu já não tô dando muita conta. Dificuldade, a gente dá conta das nossas, né? Porque a gente Só tu que dá conta, porque eu não dou, não. A gente junta nossos caquinhos e leva pra psicóloga, não é? Quando a gente vê que o negócio tá feio, não é? Sim. Isso é o quê? Responsabilidade. Você tá sendo responsável comigo mesmo. com você mesmo. Cada um que faça por si. É verdade. Que nem diria o famoso poeta. Cada cachorro que lamba sua caceta. Sua caceta. Bem por aí. Ema, cada um com seus problemas. Exato. Resumo. Mas é isso, meu bem. Eu acho que você não deve se preocupar tanto. Mas não sofra, não sofra. Não tô sofrendo, porque isso aqui é mais de forma geral, né? Pra gente conversar com... Ah, não, mas Ser a minha feliz vida... Mas por você. Acho que pelo contrário. Eu acho que, por exemplo... Nessas situações que a gente se encontra, assim... Por exemplo, vivendo esses tipos de... Não deixam de ser relacionamentos, né? Mas esses tipos de relacionamentos que, de alguma forma, não estão equilibrados. Não tem um equilíbrio, né? Você percebe que, pelo contrário, a sua vida seria muito mais fácil e muito mais tranquila se você não se importasse. Porque, pra mim, a minha vida seria muito mais fácil e mais tranquila. Sabe quem que não se importa? Os psicopatas, amigo. Pois é, A gente não é. A gente se importa. Ainda não, mas minha filha, mas tô quase. Mas é isso, assim... E aí você percebe isso, assim, de que, porra, não faz diferença na minha vida de nenhuma forma. Tipo assim, faz, porque se a pessoa se fuder, sou eu que vou estar lá. Eu tô fazendo papel de chato, eu não sou chato. Tipo assim... Você é a pessoa mais de boa que eu conheço. Tipo, eu não sou chato. Eu tô me questionando... por conta disso, eu tô me questionando sobre mim, tô me questionando sobre, tipo assim, o relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Então, de fato, a minha vida seria muito mais fácil se eu não me importasse. Mas, infelizmente, né? A gente se importa. Mas é isso, ninguém pode salvar ninguém de si mesmo, né? Ninguém pode salvar uma outra pessoa de si mesmo. Né? A gente quase não consegue se salvar de nós, daquilo que a gente pensa do nosso bendito sabotador, né? Então, quanto mais outra pessoa. E é aquilo, a gente só enxerga o que a gente quer ver. Entendeu? A gente tem a lente, né? Nossa. Entendeu? A gente só enxerga o que a gente quer ver. Quando eu comecei terapia, eu já tinha entendido que eu não conseguiria mudar. Minha terapia é basicamente por causa da minha mãe, né? E quando eu comecei a terapia, eu já tinha entendido que eu não ia conseguir mudar
a forma como ela me tratava. Eu já tava passiva. Falei assim, olha, eu não, o que eu faça que vai fazer ela entender que ela precisa me respeitar. Uhum. Eu entendi, eu assim, falei, não tem o que fazer, não tem conversa, não tem nada que eu possa fazer que vai transformar uma mulher de 70 e poucos anos em outro ser humano, que da noite pro dia ela vai passar a me respeitar como um indivíduo, mesmo a gente morando em países diferentes. Eu cheguei pra minha psicóloga, contei a situação, falei, é isso. Já entendi que ela não vai mudar, e o que eu quero de você é o seguinte, me faça sentir as coisas de uma forma diferente, não permitindo que o que for que ela fizer me afete tanto. Falei, então, eu só posso mudar a mim mesmo. Yeah. Entendeu? No fim das contas é isso, né? Isso. No Então, fim das eu contas acho é que isso. pra você sabe que você vai passar alguma situação, vai acontecer alguma coisa. Então, busque melhorar você. É. Como você vai se fortalecer pra enfrentar isso no futuro. Entendeu? Mas também não paute sua vida por isso, porque pode nunca acontecer, Sim. entendeu? Não, e às vezes é isso, né? E tipo, nada me garante de que, supondo de que, por exemplo, a pessoa escute meu conselho e de que lá na frente ela não se encontre numa situação semelhante. Então tem que passar pela experiência. E nada me garante de que eu interferindo, essa pessoa também não vai sofrer. De passar. Né? Até porque, como a gente estava falando aqui, a gente só tem responsabilidade sobre a nossa própria vida e na nossa própria vida. Por mais que a gente tente controlar tudo que a gente controla, por mais que a gente tenha, né, o nosso tudo. Deus colocou cabelo né? na nossa cabeça pra mostrar pra gente que a gente não tá no controle de nada. Exato. Então, Mas não estamos. Nem na nossa própria vida que a gente supostamente tem algum tipo de consciência, a gente consegue controlar as coisas que acontecem, né? Do dia pra noite. É que nem o babado aqui, eu tô me desgastando. Escolhas, eu né? tô me desgastando aqui, quando vê amanhã cair uma bomba aqui. E é isso. Tchau. Entendeu? Não, mas então não a gente. se desgaste. Eu falei pra minha psicóloga essa semana, eu falei pra ela, falei assim, olha, se não for uma coisa que vai aumentar meus músculos e queimar caloria, eu não tô me importando. Exato. Só vou me importar com isso. Ganhar músculo e queimar caloria. Exato. Queimar gordura. Exato. Isso realmente é uma coisa que me interessa. Se não estiver envolvendo ganhar músculo e emagrecer, não tô interessada. Próximo. Quero gastar minha energia com outra coisa, né? Não vou deixar a gente me estressar. Não vou. Não dou esse poder pra mais ninguém na minha vida, Lucas. É isso. E como é pra finalizar com o famoso dito do poeta: cada cachorro que lamba sua casa.